por incrível que pareça. E esta é uma semana decisiva para o governo no Congresso Nacional. Como a gente viu no começo dessa edição, o Congresso se prepara para votar projetos considerados prioritários para a economia. Além da isenção do imposto de renda, o Congresso precisa decidir o que vai fazer com a medida provisória que aumenta o imposto de renda sobre investimentos, também nas apostas esportivas e nas fintechs. O prazo acaba em poucos dias, no dia 8 de outubro, em meio a essa expectativa toda do que vai sair do Congresso Nacional e como isso afeta a economia. A gente vai conversar com o coordenador de análise política da Warren, Eric DK. Eric, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. O que sai desta cartola, meu amigo? O governo tem motivos para comemorar ou para ficar preocupado? Boa noite. Boa noite, Naka. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui com você para trazer um pouco de temperatura de política e mercado. Essa MP está na ordem do dia de amanhã, Naka, e é uma expectativa grande para que seja concluída a votação. Lembrando que o relatório já foi apresentado na semana passada, é um relatório com várias mudanças, com vários ajustes, ainda uma pressão muito grande por parte da bancada ruralista. Eles querem e vão fazer ali um movimento durante a votação para isentar a LCA. A LCA, no final, acabou sendo taxada e a taxação até chegou a aumentar. Inicialmente estava prevista ali uma alíquota de 5%, foi para 7,5% para justamente compensar as outras medidas que foram tomadas dentro dessa proposta. O que chama atenção, Naka, com relação a essa medida provisória, a medida provisória que faz a compensação do IOF, é que até o momento não há nenhum dado oficial de qual é o tamanho dessa nova proposta que foi apresentada semana passada. Na semana passada, a gente estava no Congresso, a gente perguntou para o relator, Carlos Zaratini, teve a coincidência desse relatório ter sido apresentado no mesmo dia que o ministro Fernando Haddad estava numa comissão na Câmara, estava na Comissão da Agricultura, e ali junto com ele estava com alguns secretários dele, entre eles o Dário Durigan, e a gente também chegou a perguntar para o Dário se ele já tinha os números oficiais, os novos números a respeito do impacto das mudanças feitas no relatório, ou seja, qual o tamanho dessa compensação que virá nessa medida provisória. O que a gente tem são números soltos, o que a gente tem são números que são muito espelhados ao que já foi apresentado com o texto original, mas a gente ainda não tem essa certeza que, de fato, o impacto será aqueles 20 bi estimados inicialmente com o texto original. Então, aqui no mercado financeiro, está todo mundo olhando com atenção para tentar entender qual vai ser o tamanho do impacto positivo, aí, no caso, no impacto da arrecadação que vai ser oriundo dessa medida provisória. Isso, como eu falei para vocês, ainda não tem resposta do relator e não tem resposta por parte do time ali do ministro Fernando Haddad. DK, a outra história que me parece, do ponto de vista político, mais fácil, que é a nova tabela do imposto de renda, todo mundo quer botar a sua digital nessa história, mas aí a preocupação fica do outro lado. O que você tem ouvido sobre isso? Existe também uma certa resistência ali em estabelecer aquele imposto mínimo, entre aspas, né? Em que pé está essa história? Verdade. Amanhã, terça-feira, a gente vai viver a expectativa de votação dessa medida provisória e na quarta-feira, Naka, já tem essa sequência de expectativa de votação da reforma da renda no plenário na Câmara e há ali todo um burburinho, há toda uma informações e contra-informações de que a parte da compensação, que é justamente que deixa a proposta da tabela do imposto de renda equilibrada, ela pode ser desidratada. E aí, o relator, o Arthur Lira, deixou ali essa última semana, esses últimos dias, para coletar algumas emendas, para inserir isso na proposta que vai à votação, está previsto para ir na votação quarta-feira. Há também uma expectativa para saber se vai ser feita algumas mudanças. Eu entendo, Naka, que o Arthur Lira vai entregar o texto conforme já combinou com o governo, um texto equilibrado. Mas a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado amanhã, na quarta-feira,
quando for apresentado um destaque, uma emenda para justamente desidratar essa compensação. Mas olhando para um cenário mais macro, olhando para um cenário Câmara e Senado, a gente já vê uma boia de segurança ali no Senado. E qual é a boia de segurança no Senado? O senador Renan, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, ele, no meio dessa letargia de votação da reforma da renda por parte da Câmara, ele já tomou a iniciativa de apresentar uma proposta também que trata da reforma da renda. É uma proposta que não é a principal, é uma proposta que não foi negociada ali diretamente com o governo, mas é uma proposta que inicialmente atende dentro desse contexto de ter ali o custo da mudança da tabela de renda e também a compensação. Então, amanhã, quer dizer, quarta-feira, se não tiver uma aprovação a contento com esse equilíbrio fiscal, eu acredito que o Renan, ao se posicionar já no Senado, ele deve avocar a relatoria para ele e ele, então, vai ser o protagonista dessa discussão da reforma da renda no Senado e aí deixando um texto mais equilibrado. E no bastidor disso tudo, a gente vê uma guerra também de Alagoas, uma disputa muito forte por protagonismo entre o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, deputado por Alagoas, e o senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, também eleito por Alagoas. Então, se quarta-feira não vier a contento a proposta, ainda tem ali um segundo momento, um segundo round, em que eu acredito que possa ter uma arrumação. E, Decá, em 30 segundos, o fato de o Congresso ter sido vidraça, tanto na história da anistia como da blindagem, faz com que o governo tenha mais chance de aprovar o seu texto conforme desejo inicial, ou não necessariamente porque o jogo é outro? Eu acho que ele consegue impor maioria. Eu acho que ele consegue impor maioria na Câmara. É aquilo que eu falei para você. Vai ser disputado, mas ainda tem espaço para aprovar um texto equilibrado, porque é isso que vai deixar a proposta de pé. Do contrário, que essa proposta pode ser enterrada e quem fez o movimento para esvaziar a compensação vai receber um carimbo ali do governo de que não aprovou um benefício popular e eleitoral para 2026. Perfeito. Isso vai ter um custo muito caro, Naca, para quem for contra. Muito bem, e como a gente viu nos últimos dias, a imagem pesa para os congressistas. A gente conversou com o Eric Decá, coordenador de análise política da Warren, que sempre junta os pontos da pauta política e da economia aqui no Money. Decá, obrigado pela conversa, meu caro. Boa semana. Para você, sucesso com o programa. Um abraço. Boa noite.